Olá, pessoal! Bom, hoje a gente vai mergulhar na história da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina. O objetivo aqui é entender como o pensamento estratégico dela foi mudando, se transformando ao longo de 4 décadas que foram, assim, absolutamente cruciais para formar o continente que a gente conhece hoje. Certo, vamos lá. Nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente começa com o diagnóstico original da CEPAL, aquela famosa ideia de centro e periferia. Depois, a gente vê a solução que eles propuseram lá no início. Em seguida, vamos passar pelas adaptações ao longo das décadas, a grande crise que virou o jogo, a controvérsia virada dos anos 90 e, por fim, o legado de tudo isso. Antes de mais nada, só para alinhar todo mundo, a CEPAL nasceu lá em 1948, logo depois da Segunda Guerra, como um braço da ONU. A missão era bem clara, tá? Estudar e, principalmente, propor soluções para o desenvolvimento econômico de uma região que estava meio perdida, precisando achar um novo caminho. E para a gente entender a missão na CEPAL, a gente precisa primeiro entender o problema que ela identificou. E olha, não era só uma questão de, estamos atrasados. Era algo muito mais profundo, uma condição estrutural do sistema global. O cenário na época era bem complicado. A crise de 29 tinha quebrado a economia mundial. E a América Latina, que vivia de exportar matéria-prima, sentiu o baque em dobro, né? A demanda por seus produtos caiu e o crédito sumiu. Para piorar, o Plano Marshall, que reconstruiu a Europa, não chegou aqui. A região estava por conta própria. E aí que vem a grande sacada da CEPAL, a teoria do centro-periferia. Prestem bem atenção nisso. A ideia é que a desigualdade no mundo não é só uma fase, um estágio a ser superado. Não. É a própria estrutura do capitalismo. De um lado, um centro industrial, do outro, uma periferia que só fornece matéria-prima. E essa imagem aqui ilustra essa dinâmica perfeitamente. Dá uma olhada. O centro com uma indústria variada, que cria e exporta tecnologia, e a periferia, com uma economia focada em poucos produtos, exportando coisas de baixo valor e tendo que importar toda a tecnologia. Isso cria um ciclo de dependência que é difícil de quebrar. Ok, então se esse era o problema, qual foi a solução que a CEPAL colocou na mesa? Como é que se quebrava esse ciclo? Vamos avançar para ver a estratégia que eles bolaram e que marcou toda uma era. A palavra de ordem era uma só: industrialização. A ideia era simples e poderosa. Vamos parar de ser só um grande exportador de café, açúcar ou minério de ferro. A gente precisa construir nossas próprias fábricas, produzir aqui dentro as coisas que a gente compra de fora. Era uma busca por autonomia, entende? E como isso funcionava na prática? O modelo de substituição de importações era quase uma receita de bolo. Anotem aí. Primeiro passo, você cria barreiras para dificultar a entrada de produtos de fora. Segundo, você dá incentivo e protege as suas fábricas, a indústria nacional. E terceiro, você pega o lucro disso e reinveste para produzir coisas ainda mais sofisticadas. E aqui está o pulo do gato. Isso aqui é fundamental, pessoal. Isso não ia acontecer sozinho, por mágica do livre mercado. A CEPAL defendia um Estado forte, um Estado que não só regula, mas que investe pesado, que cria estatais, que planeja a economia para guiar esse processo de industrialização. Mas é claro que esse pensamento não ficou parado no tempo, né? As décadas seguintes trouxeram novos problemas, novos desafios, e isso forçou a CEPAL a ir se adaptando, a reformar suas próprias ideias. Essa linha do tempo aqui resume bem essa evolução. A gente sai dos anos 50 com o Estado sendo o grande motor, e vai para os anos 60, onde o foco já muda para ajudar a iniciativa privada. Depois, nos anos 70, a grande questão passa a ser a desigualdade social. E, finalmente, os anos 80, que foram totalmente definidos pela crise. Então, recapitulando, nos anos 50, a missão era clara e direta: industrializar, não importa como. E o Estado estava lá, no comando, puxando o crescimento e construindo a base de uma nova economia. Mas aí, já na década seguinte, a coisa muda de figura. A percepção sobre o papel do Estado se transforma. Ele deixa de ser o ator principal para se tornar um facilitador, alguém que prepara o campo e tira as pedras do caminho para o setor privado poder crescer e assumir a frente. Chegamos nos anos 70 e uma nova preocupação entra em cena com força total. A economia estava até crescendo, mas e a distribuição dessa riqueza? O bolo crescia, mas poucos comiam. A CEPAL, então, começa a questionar o estilo do desenvolvimento, defendendo que não bastava crescer, era preciso reduzir a imensa desigualdade social da região. Mas foi nos anos 80 que um verdadeiro terremoto externo abalou todas as estruturas e forçou uma mudança de rota assim radical.
a crise da dívida externa. A gente chama essa época de década perdida. E não é à toa. Foi um período de caos. As dívidas externas eram impagáveis. A inflação explodiu. A prioridade mudou completamente. Não era mais desenvolver, era sobreviver. Era preciso arrumar a casa, fazer um ajuste fiscal duríssimo para, quem sabe, um dia, voltar a crescer. E essa crise toda abriu a porta para a mudança mais profunda e também mais polêmica de toda a história da CEPAL, que se consolidou nos anos 90. O novo lema passou a ser transformação produtiva com equidade. O mundo tinha mudado, agora era globalizado. A ideia não era mais se fechar para o mercado, mas sim se abrir, só que de um jeito inteligente. Buscar ser competitivo lá fora, mas sem esquecer da justiça social aqui dentro. Só que, claro, essa nova direção não agradou todo mundo. Muito pelo contrário. Gerou uma briga, uma controvérsia enorme que, na verdade, dura até hoje. Muitos críticos viram essa virada dos anos 90 como uma traição, uma rendição. O argumento era: poxa, a CEPAL, que nasceu para ser uma alternativa, para pensar fora da caixa, agora está se curvando à agenda neoliberal, ao famoso consenso de Washington, basicamente se alinhando àqueles que ela antes criticava. Então, a grande questão que fica para a gente refletir é essa. Será que essa transformação foi um abandono dos ideais originais de autonomia e desenvolvimento, ou foi só uma adaptação pragmática necessária para continuar relevante no mundo que tinha mudado completamente? A resposta para essa pergunta define como a gente enxerga o legado de uma das escolas de pensamento econômico mais importantes do século XX.